Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar hoje a nossa. Vamos colocar aqui um filtrinho para melhorar o negócio. Tá. Vamos começar hoje as nossas aulas de lições práticas, nossos encontros, né? De lições práticas de um curso em milagres. Eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui para vocês. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e eu gostaria de primeiro dizer para vocês por que eu vim parar aqui, o que eu tô fazendo, né? Então eu sou uma terapeuta, né? Passei por um processo de busca espiritual e chegou o ponto em de que eu me senti muito cansada. Então eu estou aqui hoje por um cansaço, um grande cansaço. Sabe que cansar de sofrer, um cansaço de sofrimento, que na verdade às vezes eu olho para trás e parece que eu já nasci cansada. Já nasci cansada, assim, sabe? Às vezes eu olho umas fotinhas de quando eu era criança, assim, parece que tá aquele olhinho como quem diz assim, eu tô aqui de novo. Poxa vida! E aqui, como a gente diz aqui no sul, né? Sofrer de dar murro em ponta de faca. A gente fala aqui no sul isso. Que é, na verdade, a gente fazer e não chegar em lugar nenhum e morrer na beira da praia. E nada mais fazia sentido para mim, as coisas não me explicavam mais. Eu sentia um cansaço de tudo, eu buscava na internet coisas e cada vez parecia que eu precisava buscar mais e buscar mais. E como eu era terapeuta, a gente estava sempre procurando melhorar e fazer novos cursos. Oi, Rei, bom dia. Me diz se tá bom o som aí, porque eu resolvi colocar fone. Me conta aí se tá bom o som, se estão me ouvindo bem. Deixa um comentáriozinho aqui pra mim saber se tu tá ouvindo direitinho, tá? Então, cada vez fazia um curso. Ai, que bom, ótimo. Fazia um curso, precisava de outro. E precisava aprofundar. E era nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, sabe? Não parava mais. Então, assim, além de eu achar que eu já cheguei nesse mundo cansada, era um cansaço de uma dor existencial. E eu acredito que tem muita gente que já esteja nesse nível, né? Um cansaço existencial, na verdade, e a gente não sabe de onde é que sai isso. Então, eu buscava e continuava que nada me dava a resposta que era suficiente para mim. Por quê? Porque a gente vai falar muito em Espírito Santo aqui, porque o Espírito Santo é o nosso professor desse curso. E então a gente tem o Espírito Santo dentro da gente e ele fala com amorosidade, ele não é aquela voz como a voz do ego que pula na primeira oportunidade, é ele que te responde, é o primeiro a responder tudo. Não, o Espírito Santo ele é amoroso, ele é sereno e ele fala quando tu deixa ele falar. Quer dizer, ele fala sempre, mas tu ouve quando tu se permite ouvir, né? Eu tô seguindo um roteirozinho aqui para não me perder, mas logo a gente vai para a lição do dia, tá? Então, eu cansei de chorar e de sofrer, sabe, gente? Então, porque assim, pro ego, nada nunca tá bom. Eu não sei se vocês sentem isso aí, mas pra mim era assim, pro ego, nada nunca tava bom. E às vezes ele faz a gente cair num auto-engano de dizer, não, agora eu tô bem, agora eu tô como eu gostaria de estar, tenho tudo que eu desejo, tudo que eu sempre quis, mas lá no fundinho a dor existencial tá lá, porque ela é uma dor muito profunda, muito escondida, que o nosso consciente nunca entrou em contato com esse ponto de vista que um curso em milagres traz pra gente. Então, a gente tem essa dor existencial por essa dor original.
E a gente nunca imagina isso. Por quê? Porque o ego tá sempre dizendo pra gente por que que a gente tá se sentindo daquele jeito. Ele sempre tem explicação pra tudo. Então o ego vai te dizer que tu tá chateado porque tu tá com dívida, tu tá chateado porque tu não gosta do teu corpo, porque tu tá chateado porque alguém te tratou mal, porque tu tá com um relacionamento de mal pra pior, porque tu tá com problema com os filhos, com o marido, porque estourou o cano do encanamento da casa. Entende? O ego sempre vai te dar explicações do porquê que tu tá sentindo esse vazio, esse conflito na mente e essa tristeza. Mas nunca é pelo motivo que ele diz que é. Porque ele esconde com uma cortina de fumaça. Os nossos problemas, eles são uma cortina de fumaça para que a gente não veja verdadeiramente o motivo da nossa dor existencial. Por que a gente tem visto assim grandes personalidades por aí dizendo que, nossa, ele batalhou, foi muito determinado, né? Não olhou para trás, não olhou para os lados, conquistou tudo o que quis na vida, sucesso, fama, muito dinheiro. Eu até tô na minha cabeça aqui para lembrar quem é a última personalidade que eu tinha ouvido falar isso, mas é algum ator, assim, alguém bem famoso dos Estados Unidos, que quando ele entrou naquela casa que ele comprou valendo milhões, quando ele entrou dentro daquela sala, daquela primeira sala gigantesca, ele sentiu um vazio tão grande. Então, a gente percebe que não importa as coisas que tu vai conquistando, o vazio existencial continua lá. Essa dor existencial continua lá. E ela está lá porque a gente está negando quem a gente é de verdade. Isso dói profundamente, a gente negar quem a gente é de verdade. E a verdade a nosso respeito é que nós não somos esse corpo. Nós não somos esse ego, nós não somos esses pensamentos que insistem em povoar nossa mente o dia inteiro. Às vezes a gente pensa, não, vou deitar, vou relaxar um pouco e começa aquela tagarelice mental, né, do ego, e a gente jura que aqueles pensamentos são o que a gente é, que é a nossa personalidade, que é o nosso ser. Mas esse é o nosso serzinho com S maiúsculo, nosso euzinho, que é o ego. E ao longo dos nossos estudos a gente vai entendendo melhor o que é o ego, porque o ego não passa de uma ideia, ele é uma ideia, ele nem mesmo é real. Ele foi uma ideia criada por causa da nossa culpa. Então, chegando lá no motivo original da nossa dor existencial, foi porque um dia a gente teve surgiu uma ideia diminuta e insana, num curso em milagres, Jesus fala disso, de que a gente teve uma diminuta e louca ideia de que era possível a gente se separar de Deus, se separar da fonte. E isso não era possível. Tanto que no mesmo instante que a gente pensou que fosse possível se separar da fonte, Deus já disse que não era possível. Era como se tivesse sido, eu gosto muito de fazer as analogias que a gente aprende, né? A gente aprende melhor. Como se a gente tivesse dito, Pai, seria possível criar um mundo à parte de ti? Inicialmente foi com um pensamento inocente, pensando que a gente faria um mundo para Deus, né? E no mesmo instante Deus disse, não, meu filho, não é possível se separar da fonte, mas tu podes acreditar que sim. Então, a partir do momento que a gente acreditou que a gente poderia fazer um mundo à parte de Deus, que a gente poderia se separar de Deus, começou essa ideia insana de culpa, de pecado. Primeiro pecado seria
a gente trair Deus, querer sair do céu, construir um mundo só nosso, onde Deus não poderia entrar. Então isso gerou muita culpa. E a gente pode ver aqui nesse mundo, a gente mesmo, quanto qualquer coisinha nos deixa com muita culpa. E conforme for o nível, porque a gente também se coloca numas ilusões de que tem nível de culpa, então tu acha que uma coisinha pequenininha não dá nada, mas a gente vai aumentando e quanto maior for o nível de culpa, uma pessoa pode chegar à loucura aqui no mundo, né, de ser internada e tal. Então o nível de culpa ele enlouquece mesmo e ele já enlouqueceu uma parte da mente que acreditou que fosse possível essa ideia toda de separação, né? Mas, na verdade, a gente nunca saiu do céu. A nossa mente, porque nós somos mente. Esse nosso ser real, o ser com S maiúsculo, ele é uma mente. Então, a gente é mente. Então, a nossa mente nunca saiu do céu. Mas, por causa dessa ideia diminuta que foi introduzida, a gente começou a adoecer. Com isso, surgiu essa voz de culpa e medo, que a gente hoje vem chamar de ego, mas que outras culturas e outras religiões já chamaram de diabo, capeta, demônio, né? Porque ele é mesmo. É um capeta esse ego. Porque ele nos coloca cada vez mais em culpa e medo. E a gente vê aqui, nesse mundo de personagens aqui, que realmente é tudo uma insanidade total, né? E dentro dessa minha busca, eram coisas que não fechavam pra mim, entendeu? Como assim? Como assim que um pai amoroso ia criar um mundo louco desse, né? Mas esse papo fica mais pra frente. E a partir disso, o ego disse pra gente que Deus iria querer retaliação. Então, por que tem tantas religiões que vão colocando colocaram, principalmente, acho que a católica fez isso muito, né? De colocar culpa e medo nas nossas mentes, porque Deus ia querer retaliação por causa do nosso pecado, né? Mas, na verdade, como Deus disse no momento que se criou aquele pensamento, Pai, seria possível eu ser separado? O Pai já disse que não tinha como ser separado. A única coisa que podia acontecer era a gente acreditar que pudesse. Então, tu pensa o tamanho do ser criador que a gente é. Porque um pensamento gerou um efeito que a gente está vivendo até hoje. E esse mundo aqui que a gente vive, que a gente parece que vive, é um efeito daquele pensamento original. Efeito porque foi vindo uma avalanche, uma bola de neve. A gente acreditou que a gente traiu Deus, então começou a voz amedrontadora dizendo que a gente tinha pecado, que a gente tinha culpa, que Deus agora queria se vingar e para que a gente pudesse se esconder da ira de Deus, a gente deveria se dividir em bilhões de consciências e em corpos, porque daí então Deus não nos encontraria para se vingar da gente. Então a gente passou a acreditar que a gente é um corpo. A gente tirou o foco da mente e passou para o foco de corpo. Então a gente esqueceu completamente quem a gente é. A gente entrou num sono profundo tão grande que a gente esqueceu quem a gente é. E eu nunca fui estudiosa da Bíblia, mas um Curso em Milagres cita mais ou menos umas 800 passagens da Bíblia. E ele diz ali que tem uma passagem da Bíblia que fala que o Filho de Deus caiu em um sono profundo, mas nunca mais menciona que o Filho de Deus acordou. E assim, gente, se você estiver tendo um primeiro contato com essa ideia
de unicidade, de não dualidade, porque não dualidade é o quê? É a negação do ego. A não dualidade é o caminho da unicidade. O que é a unicidade? Existe um só ser. Deus teve um único filho, e isso fala na Bíblia também, o único filho, só que a gente foi entendendo tudo errado. E os egos foram ensinando uns aos outros, né? Então, por isso que aqui no Curso em Milagres, inclusive, diz assim, que o que a gente ensina, a gente aprende. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina, porque o que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E a gente foi ensinado errado por muito tempo. Tanto ensinado o pecado, a culpa, e aí veio o medo de retaliação de Deus. Então, essa tríade do ego, que a gente chama de pecado, culpa e medo, é a causa do nosso vazio existencial, porque a gente acredita realmente que a gente se separou, que a gente se separou da gente mesmo. Então, aquela história de dizer que a gente que todos somos um, que já virou meio clichê isso daí, só que a gente não consegue intelectualmente entender o que significa todos somos um, né? Mas realmente nós somos um único ser que está sonhando, que se dividiu em bilhões de consciências, desde a formiga até os seres humanos. Então a gente está sonhando que se separou, mas a gente continua sendo um só ser, uma única mente e que continua no céu com o Pai. Só que a gente tirou o foco da mente e botou o foco no corpo. Sabe? É que nem quando a gente tá num lugar e alguém diz, tu não percebeu tal coisa? Não percebi, porque o meu foco estava em outro lugar. Então, entende como é fácil a gente se esquecer de quem a gente é, esquecer que a gente é mente, porque a gente tirou o foco de lá e colocou pro corpo, para esse mundo material aqui, tá? Mas a gente vai se aprofundando cada vez mais. E assim, um Curso em Milagres, ele não é mais um livro intelectual. Ele pode ser mais um livro intelectual se você usar ele para isso. Mas se você pegar o livro-texto e praticar as lições, porque as lições, ela vai fazendo uma costura. As lições costuram todo o livro-texto. Então, por exemplo, assim, as pessoas aprendem de maneiras diferentes, não tem certo nem errado com o Curso em Milagres. Tem gente que vai começar, vai fazer todo o livro-texto e depois vai fazer as lições. Tem gente que vai fazer as lições primeiro e depois vai ir para o texto. Tem gente que vai fazer os dois juntos. Eu faço os dois juntos, assim, desde que eu comecei há 2 anos atrás. Eu comecei com o livro-texto e em seguida já senti necessidade de ir para o livro de exercícios, para colocar em prática. Então, as ideias de um Curso em Milagres, é um treino da mente para quê? Para que a gente passe a ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, viu como a gente tem que ir costurando, né? Porque, por exemplo, lá quando a gente teve essa diminuta ideia de separação, e que Deus percebeu não, né? Porque Deus não percebe nada. Percepção é ilusão. Deus conhecia a natureza do seu filho, ele viu que a gente estava acreditando naquela ideia, ele nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo lembrasse o caminho de volta para casa, lembrasse a gente de quem a gente é. Então, por isso que a gente sempre tem a memória de Deus na mente. Eu já deixei em outra aula isso, de que existem pessoas que moram no meio do mato, totalmente isolados de qualquer civilização. A pessoa tem a memória de Deus, porque é o Espírito Santo. E ele nunca vai deixar a gente. Só que a gente precisa treinar de novo a nossa mente para que a gente ouça ele. E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente vai treinando ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai... a voz do ego vai ficando cada vez mais baixinha, cada vez mais fraquinha. Mas é um treino, é um treino.
E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente sabe aquele vazio existencial, ele vai deixando de ser. Porque a gente vai percebendo quem a gente é de verdade e percebendo não. A gente vai compreendendo quem a gente é de verdade, porque a gente experiencia quem a gente é de verdade. Como eu estava falando, um curso em milagres, a gente pode fazer dele mais um livro. Ou a gente pode fazer dele a nossa jornada do caminho de volta para casa. Para a gente lembrar quem a gente é. Só que o ego é ardiloso. Ele engana muito a gente. Então a gente vai dar uns tropeços no caminho, entende? Mas o que importa é que a gente saiba que agora a gente está no caminho certo, porque a gente ouve a voz do ego e a gente sai da rota o tempo inteiro. Sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso com outros caminhos também. Mas quem sentiu o chamado para um curso em milagres vai perceber que ele é totalmente diferente de tudo que a pessoa já vivenciou. E é só quem vivencia para saber. Quem experiencia um curso em milagres para perceber para compreender que ele é um caminho totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Porque a gente pratica mesmo, tá? Eu, inclusive, quero mostrar aqui para vocês, e já vamos começar a lição 1, que é um dos princípios especiais dos trabalhadores de milagres, que faz parte do livro texto. E eu tenho ele na minha parede, porque tocou muito meu coração esse princípio. Então, antes de sair da cama, eu já tô meditando nele e faz uma grande diferença pro resto do nosso dia. Que é assim, olha aqui, tá num quadrinho, mas não adianta mostrar aqui no Instagram, porque pela câmera do Instagram eu não consigo deixar a imagem correta. É assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E um curso em milagre é isso. Um curso em milagres é isso. É sentir o Espírito Santo aqui dentro da gente. E sentir que toda aquela dor, todo aquele vazio, todo aquele sofrimento, aqueles conflitos, eles podem passar todinhos a ser vistos como alegria e a gente viver aqui como um sonho feliz até a gente completar o propósito do Espírito Santo pra gente, porque ele se utiliza, Deus deu esse papel para ele, então ele usa tudo, todas as circunstâncias, todos os relacionamentos pra gente treinar a mente para se voltar para ele. Então, qualquer conflito a gente entrega, sabe? Espírito Santo, eu tô sentindo muita raiva ou muita mágoa de alguém, dessa pessoa, e eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei o que é. Porque primeira coisa é o ego dizer que tu sabe. Por que tu tá com raiva, por que tu tá com ódio, por que tu tá magoado, porque ele fez isso, porque fez aquilo. O ego sempre tem um porquê, mas nunca é a razão pelo que o ego falou. E a gente não sabe nunca qual é a causa das coisas. Então, é se colocar em humildade, entregar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tu sabe. Então, resolve isso para mim. O Espírito Santo vai corrigir o que precisa ser corrigido, porque lembra inicialmente lá, aquela ideia diminuta?
Foi um pensamento equivocado do Filho de Deus. E a gente está vivendo os efeitos até hoje. Então, tudo que parece que está errado na nossa vida veio de um pensamento equivocado. E o que a gente faz com equívocos? A gente corrige. Equívocos não são punidos. Por isso que Deus não pune o seu filho, porque Deus nunca julgou o seu filho, porque Deus sabe que a gente está lá na nossa caminha quentinha sonhando, tendo pesadelo. A gente não fez nada de mal contra Deus. Então ele não tem do que se vingar, ele não tem o que julgar. Nós não somos pecadores. Nós somos inocentes, o nosso ser é inocente. E um curso em milagres, ele é um treino da mente. A gente nunca mais vai tentar trazer o Espírito Santo, Deus, Jesus, seja quem for, para nos ajudar aqui no sonho. Nós vamos treinar a mente para nós sairmos do sonho, irmos para a mente, que é quem a gente é, e lá a gente vai encontrar eles. A gente vai pedir que sejam corrigidos todos os pensamentos equivocados que causaram os efeitos que eu estou vivendo aqui. E a gente soltar de verdade, com honestidade, com sinceridade, por entender honestamente que eu não entendo nada aqui. Eu não entendo o que está acontecendo. Tá tudo muito escondido no inconsciente. Então, o ego diz que tu entende por que está acontecendo tal coisa. Ah, eu sei por que eu tô gorda. É porque eu como demais, porque eu não faço exercício físico. Eu sei porque eu tô endividada. Não, tu não sabe. Tu acha que sabe. Porque os nossos olhos de verdade, eles não veem nada. Os olhos físicos do ego, eles não foram feitos para ver. Então a gente vai se colocar em rendição para o Espírito Santo e dizer: eu realmente não sei, mas tu sabe. Então corrige os pensamentos que trouxeram esses efeitos na minha vida. E entrega, de verdade, de coração. E dá tempo ao tempo. Sabe aquele negócio, dá o tempo ao tempo? De não reagir na hora, de não fazer nada na hora, de não bater boca na hora, de não responder na hora. Aquela história bem, tu quer ter razão ou tu quer ter paz? Então, quando tu respira e entrega para o Espírito Santo, no momento certo, ele vai te direcionar se tu tem que fazer alguma coisa na forma. Mas muitas vezes a correção é feita na mente, tu nem percebe. Tu não compreende que foi feita a cura na mente, mas foi. Tu começa a compreender quando os milagres começam a acontecer. Porque como aconteceu o milagre da cura, da correção na mente, cedo ou tarde, na forma, o efeito vai vir. E o efeito é paz. Pura paz. Então ele vai te direcionar. Caso tu precise dizer algo para alguém, ou que tu precise agir, fazer alguma coisa aqui na forma, ele vai te orientar da melhor maneira possível. Então, a gente tem que sempre ter paciência com o Espírito Santo, como ele tem com a gente. Tenha paciência, não faça nada no calor da emoção, porque você vai agir de acordo com o ego, não vai agir de acordo com o Espírito Santo, tá? E eu acho que eu fiz uma introdução bem grande, nem sei quanto que tá o tempo aqui já, gente, mas eu já tô, mais de meia hora já. Então, vamos partir para nossa lição número 1 do curso em milagres, que diz: nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Por que começa assim essas lições? Porque a gente não tem como aprender as lições do Espírito Santo sem desaprender tudo que a gente aprendeu com o ego desde que a gente chegou aqui, com o inconsciente coletivo,
Porque o inconsciente coletivo já é um sistema operacional que veio com a gente de fábrica, né? Tanto que uma criança pequenininha que não pensa, não raciocina, não parece que não pensa, que não raciocina, se ela pegar uma friagem ou se ela andar de pezinho descalço, ela vai resfriar. Ela vai pegar uma gripe, vai pegar um resfriado, vai ficar doente. Como que é? Ela atraiu aquilo para ela? Como? Não. O inconsciente coletivo, que é o sistema operacional que já veio com o corpo de fábrica, ele pega por onda de informação tudo o que a humanidade acredita. Todas as crenças que o ego faz, a gente pega aquilo pra gente. Então, Jesus, né? Que na verdade foi Jesus que ditou um curso em milagres. Não aquele Jesus da Bíblia, mas Cristo, que é a mente crística, filha de Deus, tá? É essa voz de um curso em milagres. E só quem estuda um curso em milagres vai conseguir experienciar que todas as palavras que estão aqui dentro não foi um ego que escreveu. Mas a gente compreende estudando, tá? Então ele precisa desfazer todo o sistema de pensamento do ego. A gente vai desaprender, a gente vai bater com a cabeça na parede, muitas vezes vai, porque desaprender algo, conforme a tua resistência, não precisa ser assim, mas o ego resiste inicialmente, mas depois, ao longo do caminho, tudo vai ficando mais leve, mas a gente resiste inicialmente. Então ele precisa, Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está desfazendo tudo que a gente achou que fosse real. Por isso que são assim essas lições. Até um certo ponto, de um curso em milagres, é totalmente o desfazer. É o desfazer do sistema de pensamento do ego. Então a gente vai desaprender até a lição 50 e pouco, 70 e pouco, não estou bem lembrada. É um desfazer total. É uma varredura, uma limpeza, assim, que você vai sentir fazendo, tá? Por isso que eu sempre digo assim, gente, é muito bom ter o material para estudar junto, tá? Eu inicialmente comecei com PDF, tem PDF gratuito no Google, é só jogar um curso em milagres PDF, baixa no computador, baixa no celular, mas é outra história tu ter o material físico para estudar, tá? Inclusive até lá no YouTube, eu ainda não fiz isso aqui no Instagram, mas eu vou fazer. Mas lá no YouTube, no canal Despertar do Ser, na descrição de cada vídeo meu baixado lá, tem um link para vocês comprarem um curso em milagres num site seguro, confiável, tá? Tem a opção de capa dura e tem a opção da capa comum, para vocês começarem os estudos nessa jornada comigo aqui com o material do lado. Porque aí vocês vão conseguir praticar melhor as lições, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, desse lugar, significa coisa alguma. Então, a ideia, o que é? É a gente olhar ao redor sem julgamento. Porque o julgamento é que dá realidade para o ego, tá? Então, mesa, cadeira, caneta, copo, sombra, sinal, mão, pé, não importa, tá? A gente vai percebendo que Jesus se aproxima sorrateiramente do corpo, né? Então, sorrateiramente ele vai arrodeando com a intenção de chegar no corpo. Mas ele começa, né? Então, nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar, significa coisa alguma, né? E então, aqui, a partir dessa lição, é perceber que normalmente a gente pensaria que uma mão é mais importante que uma caneta, né? Porque a gente tá sempre colocando níveis, tá? E ele vai desfazendo isso também, que não tem importância, não tem diferença.
uma ilusão é uma ilusão. Não importa se essa ilusão é uma ilusão de uma mão ou uma ilusão de uma caneta. Entende? Tá? E não existe ninguém que não acredite nisso, gente, tá? Todos nós acreditamos. Eu acredito que isso aqui é uma mão. Tanto que se eu for lá passar uma faca, eu vou cortar, vai doer, vai sair sangue, tá? Mas, para ter uma ideia do poder da crença do Filho de Deus, né? Então, assim, ó, vai bater com a cabeça na parede de desfazer o sistema de pensamento do ego. Mas quando desfeito e começar a entrar o sistema de pensamento do Espírito Santo, a sua vida vai mudar para sempre e não tem volta. Olhar para o mundo com os olhos de Cristo, olhar as pessoas com os olhos de Cristo, olhar todas as experiências com os olhos de Cristo, significa olhar para tudo sem julgamento. No momento que a gente olha para tudo sem julgamento, a gente não sofre mais. Existe bolão da Mega Sena mais alto que isso? Não tem. Ai, ai. Então, deixa eu pegar aqui o livro direto, porque eu fico aqui no Ken Wapnick, porque eu faço pela jornada, a jornada através do livro de exercícios do Ken Wapnick, ele vai fazendo alguns comentários, então eu posso me perder aqui com vocês, mas aí vamos seguir aqui na lição, tá? Então, tu já fez aquele exercício, nada do que eu vejo nessa sala, nesse lugar, significa coisa alguma, porque não significa. Quem dá significado para tudo é o ego, e ele julga o tempo todo. Então, agora olha vagarosamente à tua volta e pratica, aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Essa mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Este pé, esta caneta. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica essa ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela casa, aquele carro, aquela árvore não significa nada, tá? Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-o com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Outra coisa que Jesus nos ensina muito aqui é para a gente soltar os rituais, porque os rituais nos prendem, eles nos limitam, eles nos colocam numa caixinha de treino do ego. O ego é que precisa de ritual, o ego é que precisa de complexidade, entende? Por isso que eu estava contando aqui para vocês que começou a me incomodar demais a minha trajetória de terapeuta. Por isso, nunca era suficiente. Eu sempre tinha que fazer outro curso, e o outro curso tinha que fazer o nível 1, o nível 2, o nível não sei o que, e o avançado, e nunca era o suficiente. E quando chegasse no avançado, não, mas agora tem que ter outro. Deus não é complexidade. Espírito Santo não é complexidade. A verdade sobre nós, ela é muito simples. Quem dificulta tudo e coloca complexidade em tudo, e quanto mais intelectual e não sei o que, é o ego, certo? Então, por isso ele fala aqui, ó, esse é o propósito dos exercícios, né? Não tente aplicá-lo a tudo que vês para não tornar ritualístico.
Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Então, não, se vier na mente, faz para aquilo também. Tô enxergando um outro banquinho lá perto da porta, aquele banquinho não significa nada. Mas isso também, ao contrário, também é verdadeiro. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Inclusive, quando a gente pensa assim, tenho que fazer tal coisa. Não coloque especificidade em nada. Eu tenho uma questão que me incomoda demais na minha vida, que é a minha relação, sei lá, com a minha sogra. A minha relação com a minha sogra não significa nada. Não. O ego tá querendo colocar especificidade nisso, entendeu? Tá? Aquela parede descascada me incomoda demais, eu vou falar dela. Não. Sabe o que tem que fazer? Sem julgamento, tipo, vai passando os olhos, quando parou, aquela janela não significa nada. Aquela florzinha cor-de-rosa não significa nada. Entende? É passando os olhos, sem especificidade. Então, repetindo, qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação dessa ideia, que é a gente ir desfazendo o conceito que o ego fez de tudo, tá? Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, a gente tem que sentir leveza, porque senão não vai ser desfeito esse sistema todo, tá? Então, na verdade, o que é toda essa volta para casa, toda essa jornada de volta para casa? É o desfazer, é o soltar o sistema de pensamento do ego e introduzir o sistema de pensamento do Espírito Santo. É como se a gente estivesse fazendo uma troca de sistema no computador. Vamos desinstalar um e instalar outro. Tá? Eu gosto das analogias, a gente entende melhor. Mas, na verdade, esse sistema de pensamento do Espírito Santo é o que a gente é. Não é nada novo. Por isso, nesse sentido, seria diferente de desinstalar um programa do computador e instalar outro, né? Na verdade, esse é o nosso sistema original, o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é puro amor, que é paz infinita, alegria. Até tem uma parte do curso que Jesus fala, né, que o Filho de Deus esqueceu de rir. Então a gente leva esse sonho aqui muito a sério. A gente bota muito peso nisso porque a gente acredita que é real. E a premissa básica de um curso em milagres é o perdão. Não tem como a gente voltar para casa sem praticar o perdão verdadeiro. Primeiro porque a gente precisa se desfazer da própria culpa, né? E depois porque assim, o que o ego fez? Até tem um livrinho da minha filha que eu vou mostrar outro dia para vocês aqui, que ele explica, né, um livro infantil muito lindinho, porque ele explica como é que aconteceu o Big Bang, vamos dizer, né? O Big Bang já é o começo da ilusão toda disso aqui. Porque a gente acreditou que era possível se separar e se dividir em bilhões de consciências, né? Mas aí fala lá que teve uma grande explosão, várias estrelinhas surgiram nessa explosão, né? Várias consciências, várias estrelinhas. É a analogia que ela usa nesse livro infantil. E aí uma estrelinha começou a culpar a outra pela explosão. Então, além que já carrega uma culpa intrínseca por ter traído Deus, por ter se separado de Deus, ter construído um mundo à parte de Deus, onde Deus não pode entrar, ainda projeta a culpa no outro.
Então, a gente vai aprender muito sobre projeção, gente. A diferença de projetar e estender. Quem projeta é o ego, quem estende é o ser do Espírito Santo. Então, aí a estrelinha começou a projetar a culpa na outra. Primeiro que ela carrega aquela culpa, e aí, como ela não sabe nem como lidar com aquela culpa, ela projeta a culpa lá fora. Então, a gente está sempre projetando culpa também. Então, tudo de ruim que acontece, a gente coloca a responsabilidade no outro, na situação, na circunstância, no pneu do carro que furou, não importa. A gente joga, a gente projeta culpa pro lado de fora para aliviar a dor da culpa, né? Então, a gente vai fazendo esse treino juntos, vai se aprofundar cada vez mais, e quanto mais a gente se aprofundar, mais a gente vai limpar esse sistema de pensamento do ego, e com isso a gente sente muita liberação, muita libertação, porque a gente libera a gente da culpa. Uma mente sem culpa não pode sofrer. Jesus fala isso no Curso em Milagres. Uma mente sem culpa não pode sofrer. Então a gente começa a ter uma liberação incrível, e a gente libera o irmão também. A gente vai liberando os irmãos. Aí é o único caminho que eu já passei, que eu consegui de verdade compreender o que é o perdão verdadeiro. Porque fora de um curso em milagres, eu só colocava a sujeira para baixo do tapete. Eu dizia, não, perdoei, eu não sinto mais rancor, não sinto mais mágoa. Não... Para mim passou. Passado é passado, para mim sou eu daqui para frente. Mas no fundo a ferida estava lá. Tanto que se eu fosse falar sobre alguma circunstância, mais para frente eu vou contando um pouco mais da minha trajetória para vocês, porque as nossas experiências enriquecem demais os estudos. Mas a ferida estava lá. Se eu falasse sobre ela, eu sentia a mágoa. A mágoa estava lá. E com o Curso em Milagres, foi um milagre na mente. Um dia eu dormi de um jeito, no outro dia eu acordei de outro e eu não sei nem explicar. Porque milagres não se explicam. Milagre se vivencia, experiencia. Quase que não tem como tu contar. Porque ele é na mente. Né? E o ego tem muita dificuldade de compreender isso. Mas se vocês continuarem nesse treino aqui comigo, logo, não tem tempo. Ah, não, eu preciso praticar muito para ter uma experiência de milagre na minha mente. Não. O Espírito Santo não precisa de tempo. Ele está fora do tempo e espaço. Ele não depende de tempo para agir na tua vida, para tu ter um milagre na tua vida. Não tem. O milagre é feito na mente. E sabe quando é que acontece? Quando tu honestamente, sinceramente entregou para o Espírito Santo. Ele só pede um pingo de disponibilidade da gente se curar. É só um pingo de disponibilidade. É tu dizer assim, ó, cara, eu quero ser feliz. Eu cansei de sofrer. Eu quero ser feliz. Porque Deus não criou um filho triste. Essa ideia louca, insana, é que criou tristeza. Deus não criou um filho triste. E se a gente tá triste, pode saber que a gente tá no ego. Se a gente tá infeliz, a gente tá no ego. Se a gente tá com raiva, a gente tá no ego. Com dúvida, em conflito, em caos mental, a gente escolheu o ego. É tudo uma escolha e a gente vai treinar, escolher o professor certo. Esse treino de um curso em milagres é isso, a gente treinar, ser orientado e ouvir a voz do professor certo. E os milagres vão começar a acontecer assim, ó, tô falando pra vocês. Que acontece comigo todos os dias. E a paz que traz isso, gente, a gente leva muito pro lado, assim, muitas vezes financeiro, né?
que a gente passa bastante sufoco aqui, porque aqui nesse mundo a gente ainda precisa pagar boleto, né? Precisa comer. E a gente passa muito sufoco nisso aí, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem dinheiro que construa, que te devolva a paz que é tua herança natural que Deus te deu. Não tem prêmio na Mega Sena. Se tu não curou a mente da culpa, do medo, de tudo isso, tu não curou a mente do sistema de pensamento do ego, tu vai ganhar na Mega Sena e vai dar um jeito de continuar triste. Porque tu não treinou a tua mente para te voltar à tua consciência de céu, a tua consciência do Filho de Deus. Entende? Tu vai continuar criando outros problemas. Tu pode até curar uma coisa, mas tu vai achar outra, às vezes até mais dolorosa, para suprir a culpa que tu carrega na mente. Então, insistindo, uma mente sem culpa não pode sofrer. Então é isso, gente. Olha só, meu Deus do céu, 1 hora já de live. Mas é o único jeito que a gente consegue estudar. Um curso em milagres não é dancinha. Um curso em milagres não é 1 minuto de reels. Não é, né? É algo mais profundo. E a gente precisa entrar de cabeça para poder fazer essa cura. E a gente vai fazer junto, tá bom? Eu deixo vocês aí com o Espírito Santo, que nunca saiu daí, sempre esteve aqui, na verdade, sempre esteve com a gente. É só a gente silenciar a mente e dizer: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Tá bom? A gente se encontra amanhã de novo às 8 para lição 2 de um curso em milagres. E a gente não vai se largar mais. Beijão pra vocês, um bom sábado, fiquem com Deus. Beijo, Rê. Até amanhã.